tentarmos compreender as metamorfoses no sistema representativo, eu trago aqui um pouco daquilo que pensa o sociólogo Bernard Manin, quando nos coloca que este sistema, o sistema representativo, passou ou teria passado por 3 fases bem definidas. A primeira fase do sistema representativo, que começa na Inglaterra, no início do século XIX, chamada fase da democracia ou da democracia dos notáveis. Democracia dos notáveis, ela era um momento inicial do modelo representativo, onde as pessoas escolhiam vizinhos, e mais, não só vizinhos, pessoas conhecidas da sua comunidade, votavam num vizinho, votavam em alguém que sabiam quem era, como agia, o que pensava, como votavam em alguém que fosse importante para aquela comunidade. Então, quando começa a se desenvolver o sistema representativo dentro de uma democracia, né, você escolhe quem vai tomar as decisões por você, quem vai debater, quem vai deliberar, quem vai fazer leis, quem vai para o parlamento. Ele começa com isso que Bernard Manin chama de democracia dos notáveis. Então você vota num clérigo, num padre, num professor, em alguém que é um industrial, enfim, alguém da comunidade que tivesse um elevado grau de prestígio e no qual as pessoas pudessem pôr essa confiança. Então era um voto de confiança, e era um voto de amizade, era um voto numa pessoa que conversava com você no dia a dia e que por isso iria lhe representar muito bem seus anseios, seus debates, suas reivindicações. Esse foi o início, segundo Bernard Manin. Depois, com o passar do tempo, só um parênteses antes de continuar. Nesse período, o número de votantes era bem pequeno, eram poucas as pessoas que votavam, o voto era censitário e, portanto, ele tinha um viés econômico, um viés financeiro. A mulher não votava, só os homens. Portanto, o eleitorado era menor e a proximidade com o político, a proximidade com o representante eleito era muito grande, porque ele era alguém que era de seu círculo de amizades, às vezes mesmo do seu bairro ou da sua cidade, alguém que você conhecia face a face. Pois bem, com o passar do tempo e num segundo momento, a segunda fase, que Bernard Manin chama de democracia dos partidos, já na segunda metade do mesmo século XIX, quando o voto é estendido às mulheres, quando o eleitorado começa a crescer, quando os partidos começam a se organizar e há também partidos de massa começam a aparecer, partidos um pouco mais robustos, esse sistema representativo sofre uma metamorfose, que é essa segunda fase chamada democracia dos partidos. A democracia dos partidos, como eu já disse, toma peso por causa dessas características que eu apontei e tudo muda. Os políticos passam a ficar mais distantes das suas bases. Não era mais como antes, que você conhecia em quem você votava. Agora, com a base de eleitorado muito grande, não necessariamente aquele representante que você vai escolher é alguém que de fato você tem amizade, um vínculo de proximidade e que mora ali no seu bairro, no seu distrito, na sua zona. Então, a mudança é muito forte. Em segundo momento, também por causa dos partidos que começam a surgir, principalmente quando se organizam a partir de sindicatos. E a política toma uma face diferenciada, porque os partidos são voltados para as massas e eles defendem ideologias. Enquanto na primeira fase não havia muito isso, eram interesses das pessoas e os debates não eram os grandes debates políticos, eram coisas pequenas, comezinhas do dia a dia, mas que faziam muita diferença para o homem que estava lá no seu bairro, que estava lá na sua cidade, na sua zona, no seu distrito, no seu lugar.
depois isso passa a tomar um corpo muito grande e os debates viram debates públicos ou debates dentro do parlamento. Debates aos quais as pessoas que votavam não vão mais participar. Antes elas participavam porque elas se reuniam em congressos, em assembleias, elas votavam, elas assinavam petições, cartas, e depois elas passam a não fazer isso porque tudo vai para o partido, né? E os partidos surgem muito também por causa dos sindicatos, que começam a fazer esses partidos, partidos de massa e partidos que defendem ideologias, não só mais o interesse da população necessariamente. Eles vão também começar a refletir as divergências de classe, né? Os partidos vão levar isso para si. E essa transformação aí muda tudo na política. No terceiro momento, ou terceira fase dessas metamorfoses que o sistema representativo vai sofrer, segundo Bernard Manin, nós temos a fase chamada de democracia de auditório, ou democracia midiática, se quiserem também. Essa democracia de auditório, que é a última fase, que já invade já o nosso tempo, ela vai ser muito influenciada com o surgimento dos meios de comunicação de massa, né? Os mass media, quando os eleitores vão voltar a conhecer mais os políticos, não porque são próximos deles, não porque são vizinhos, não porque são do mesmo bairro, mas porque a televisão vai fazer essa propagação, vai fazer esse intermédio entre os eleitores e os representantes, apresentando-os como produtos e aos seus partidos também. E aí surge a figura do marketing político, já entrando para o século XX e chegando até nossos dias. Democracia de auditório é uma democracia midiática, é feita para ser vista e ouvida. E aí as pessoas vão votar naqueles representantes que elas mais ouvem falar ou mais veem na TV, sendo propagandeados em suas ações, em suas atuações políticas, vamos dizer assim. Portanto, é uma fase que leva ao que nós temos hoje. Partidos muito grandes, ideologizados, e os meios de comunicação entram nesses partidos, os jornais e as TVs se ideologizam também profundamente porque elas começam a receber a influência desses partidos. Inclusive, os primeiros jornais e muitos dos jornais, dos grandes jornais no mundo inteiro, eles tinham alguma relação com algum partido. Muitos desses jornais surgiram, inclusive, como jornais de sindicatos, depois se tornaram outras coisas. E a mídia moderna, ou a mídia contemporânea, se quisermos usar esse termo, ela continua sendo assim, só que numa escala muito maior e com uma dimensão que às vezes a gente não consegue mensurar. Então, por fim, nós temos essa democracia de auditório que leva à terceira e última fase das metamorfoses no sistema representativo. O resultado das eleições agora não é só a expressão da política como um voto de confiança em alguém que você conhece, mas é agora votar numa figura central que não é mais o notável da democracia dos notáveis, não é mais apenas o representante da democracia que lhe antecede, mas é agora votar em alguém que é um político de carreira, um político profissional, é um militante, é um agitador político, muitas vezes, ou um burocrata de algum partido. Daí vocês podem ver, meus caros amigos e amigas, como é que essas três fases mostram o tanto que a política muda e mudou só do início do século XIX na Inglaterra, quando esse sistema começou a se desenvolver e depois se espalhou para o resto da Europa e para o resto do mundo livre, né?
até o momento atual, onde ainda estamos no palco dessa terceira fase chamada de democracia de auditório.